Qual é a melhor forma de se proteger de um inimigo? Existe liberdade irrestrita para países independentes? Afinal, a OTAN é a responsável pela guerra na Ucrânia? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos mais a fundo o que é a OTAN, sigla que resume a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu gravo esse episódio em um contexto bem específico e conturbado do mundo. Eu tô falando da invasão da Rússia à Ucrânia. E eu acredito que a melhor forma de nos informarmos na enxurrada de notícias que vemos todos os dias é termos as noções básicas do que representa cada personagem, sem partir para estereótipos rasos e sem conexão com a história. Se você está chegando agora no podcast, primeiro bem-vindo e saiba que eu sempre baseio o meu material em autores reconhecidos e fontes confiáveis. E eu acho importante fazer esse aviso porque em um cenário como o nosso, é importante deixar bem claro qual é a nossa posição com o conteúdo que estamos produzindo. Não podemos começar a falar da OTAN sem falar dos impactos da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, esse é o conflito mais debatido, filmado e estudado nos últimos anos, e a razão disso é óbvia. Foi na Segunda Guerra Mundial que os governantes como Mussolini e Hitler desafiaram a ordem do mundo e colocaram grandes potências em guerra. A União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido foram alguns dos países que tiveram um protagonismo maior em relação ao avanço nazista. Mas quando você estuda ou ouve falar dessa guerra, o que vem na sua mente? Provavelmente a questão do próprio nazismo, o Holocausto, ou talvez até as bombas atômicas lançadas no Japão, não é verdade? Mas e a Europa? Como que a Europa ficou depois da Segunda Guerra? Nós sabemos que o principal campo de batalha desse conflito foi o continente europeu. E por esse motivo, grande parte do continente foi completamente devastado. Existem imagens de prédios inteiros destruídos, infraestruturas completamente comprometidas e uma população fragilizadíssima depois da Segunda Guerra. Uma outra coisa que também pôde ser vista com o fim da guerra era uma preocupação de um possível avanço soviético sobre a Europa, uma vez que as tropas de Stalin, sem dúvidas, eram as maiores e mais poderosas de toda a Europa. Além da União Soviética, existia a preocupação de que a Alemanha pudesse se reerguer mais uma vez e tentar algum tipo de levante contra aqueles que derrotaram as tropas de Hitler. Talvez, olhando com o distanciamento que nós temos hoje da história, podemos achar que pensar isso da Alemanha era um exagero. Mas tenta se colocar no lugar dos políticos que precisaram lidar com os aspectos imediatos do fim da Segunda Guerra. Se proteger contra a União Soviética e possivelmente contra a Alemanha parecia a decisão mais segura a se tomar. Esse conjunto de preocupações fizeram com que alguns países europeus decidissem firmar algumas parcerias políticas e militares para se anteciparem a essas hipóteses. A primeira vez que uma aliança desse tipo foi feita depois da Segunda Guerra aconteceu em março de 1947, quando a França e o Reino Unido assinaram o Tratado de Dunkerque. Nesse tratado, ficou acordado que ambos os países se apoiariam em uma eventual invasão da União Soviética ou até da Alemanha em seus territórios. Se você está mais ligado em história ou já ouve História Meia Hora há mais tempo, você não pode deixar de notar que é muito curioso esses dois países firmarem um acordo dessa natureza, uma vez que a França e a Inglaterra eram inimigos mortais por muitos séculos. Bom, a partir dessa aliança entre a França e o Reino Unido, os governos perceberam que essa era uma ótima alternativa aos problemas enfrentados na época. Afinal, a maioria das dificuldades que eles tinham eram comuns a quase todos os países europeus: crise econômica, destruição de muitas áreas importantes e fragilidade militar. Um outro movimento que deu abertura para a criação do que viria a ser a OTAN aconteceu alguns meses depois do Tratado de Dunkerque. Eu tô falando do Tratado de Bruxelas, assinado em março de 1948 entre a Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França e Reino Unido. Seguindo o mesmo padrão do tratado assinado um ano antes, esses países concordavam em prestar ajuda mútua entre os membros da aliança em caso de alguma necessidade militar.
Molecada, o que nós temos que prestar atenção nesse momento é que agora os países não entrariam em conflitos independentes um do outro, e sim entrariam em um bloco. Essa é a grande mudança que estamos vendo a partir da criação dessas alianças. Mas o que todos esses países que assinaram o Tratado de Bruxelas sabiam é que apenas isso não bastaria para frear um possível avanço soviético. Eles precisariam de mais poderio militar. E foi por isso que os Estados Unidos entraram nas negociações para integrarem um bloco de países europeus. O papel dos Estados Unidos dentro dessa aliança seria de agir como um grande protetor dos países menores e que, naquele momento, estavam bastante fragilizados. A entrada dos Estados Unidos foi acompanhada pelo Canadá, e esse acordo ficou conhecido como Tratado do Atlântico Norte, assinado no dia 4 de abril de 1949. E num segundo momento, foi acrescentado o Organização, gerando a sigla OTAN. Nesse primeiro momento, os principais países que faziam parte dessa aliança eram Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Luxemburgo e outros, totalizando 12 países. Mas você pode se perguntar, pô, Vitão, por que países sem tanta importância como Islândia e Noruega, integraram essa ação militar? Bom, para responder isso, precisamos olhar para o mapa e saber que muitos desses países foram escolhidos para integrar o bloco por conta da sua posição estratégica, geograficamente falando, tá ligado? Portugal, por exemplo, era um polo estratégico por ter um aeroporto que estava bem no meio do Oceano Atlântico, e a partir dali é possível ir para qualquer região do mundo com facilidade. Por outro lado, a Noruega também tinha uma posição estratégica e não tinha a ver com aeroportos ou coisa assim, mas a sua proximidade com a União Soviética. Sim, não podemos esquecer que a OTAN foi criada com o objetivo de unir forças para lutar contra a União Soviética, teoricamente em um possível ataque. Temos aqui uma aliança criada com um inimigo muito bem delimitado. Como vimos, a OTAN foi criada para servir como uma forma de garantir que os países europeus lutariam juntos contra uma possível invasão soviética. A cereja do bolo para a criação da OTAN foi o ingresso dos Estados Unidos na aliança, justamente porque a maior parte do poder militar vinha dos americanos. Só que a aliança militar não foi a única coisa que os estadunidenses ofereceram aos países europeus que estavam completamente quebrados e precisando se reconstruir. O conhecido Plano Marshall também foi iniciado nesse período e resultou em um investimento bilionário dos Estados Unidos na Europa, visando a reconstrução dos países e o fortalecimento da economia. Obviamente, todo esse empréstimo não foi o acaso, e esses fatores combinados ajudaram a estabelecer os Estados Unidos como a maior potência ocidental do mundo, tendo como único páreo a União Soviética. Mas nesse momento, além da criação da OTAN, os Estados Unidos tinham um elemento que os colocavam à frente dessa disputa pela hegemonia global: as armas nucleares. Eu já falei aqui algumas vezes como a invenção das armas nucleares representaram toda uma mudança no arranjo de forças do mundo e colocaram os Estados Unidos como a principal potência pós-Segunda Guerra Mundial. Como integrante da OTAN, os americanos tinham a oportunidade de estender ainda mais as suas fronteiras econômicas e ideológicas. Olha só que interessante a perspectiva do historiador Tony Judt a respeito da criação da OTAN, abre aspas. A OTAN tinha, assim, um duplo atrativo, sobretudo para Paris. Primeiro, situaria a linha de defesa contra as forças soviéticas mais a leste do que até então. Mas, segundo aspecto, e talvez mais importante, serviria como uma segurança política contra o revanchismo alemão. Com efeito, foi apenas devido à promessa de proteção por parte da OTAN que o governo francês deu a sua aprovação à criação do Estado Alemão Ocidental. Fecha aspas. Essa interpretação a respeito da criação da OTAN é muito interessante, porque nos mostra também que foi a partir dessa aliança que foi discutida e aprovada a ideia de dividir a Alemanha em ocidental e oriental,
caso que anos mais tarde resultou na construção de um muro, o Muro de Berlim. E se vocês quiserem um episódio sobre o Muro de Berlim, deixe um comentário na última foto do feed do História em Meia Hora lá no Instagram, que aí eu vou saber que vocês querem, beleza? Bem, até agora vimos que a OTAN foi criada como um bloco de alianças militares e que serviu para consolidar a hegemonia dos Estados Unidos no mundo ocidental. Mas ao contrário do que se imaginava, a União Soviética não tentou nenhum tipo de ofensiva militar para cima dos europeus ou algo do tipo. Os primeiros anos de OTAN foram de relativa paz. Não que no mundo não estivesse tendo várias guerras, é que a OTAN, enquanto bloco militar organizado, não foi acionada. A primeira vez que um movimento mais tímido foi visto aconteceu em 1951, em função da Guerra da Coreia. Mas nesse conflito, a OTAN se limitou a formar um quartel-general de operações durante a guerra, mas não enviou nenhum tipo de soldados para lá. Mas mesmo não levando militares para a Ásia, já conseguimos ver uma coisa bem interessante aqui. A OTAN não foi criada para proteger os países europeus de invasões soviéticas? Então o que os caras estavam se metendo na Coreia? Vai ser a partir desse modelo de atuação política e militar que a OTAN vai passar a receber uma série de críticas, principalmente envolvendo a participação em conflitos fora do território europeu. Por outro lado, a OTAN estava se expandindo, e a prova disso é que em 1952 a Grécia e a Turquia aderiram à aliança. E aqui eu vou reforçar a ideia de que mesmo não sendo países relevantes internacionalmente, uma das coisas que são levados em conta para o ingresso da OTAN é a posição estratégica geográfica de cada país. Nesse caso, a Turquia era um parceiro ideal, porque estava próxima tanto da União Soviética quanto da Península Arábica, uma das regiões mais prósperas em reservas de petróleo do mundo. Como podemos perceber, os interesses da OTAN não estavam se limitando apenas a evitar uma invasão soviética que, para falar a verdade, era completamente improvável nessa altura do campeonato. A década de 50 foi marcada pelo início mais contundente da Guerra Fria, conflito não bélico envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, mas gerou também uma série de guerras menores onde esses dois países eram incentivadores e patrocinadores. Em 1954, a OTAN realizou uma série de conferências em Londres e em Paris para debater se a Alemanha Ocidental poderia ou não ser militarizada mais uma vez. Sempre temos que destacar que existiu uma preocupação de que a Alemanha voltasse a se armar e em seguida um movimento como ocorreu na década de 30 se repetisse. Mas ao final dessas conferências, a Alemanha Ocidental foi liberada para se rearmar, mas além disso, recebeu um convite para integrar a OTAN. E caso você não saiba, a Alemanha foi dividida em duas partes, o lado ocidental, que era capitalista, e o lado oriental, que era socialista, controlado pela União Soviética. Integrar metade da Alemanha à OTAN era o mesmo que desafiar a posição dos soviéticos naquele local. Por esse motivo, a entrada da Alemanha Ocidental na OTAN é o marco que dá início a um novo momento da Guerra Fria. Em 1955, a União Soviética lidera a criação do Pacto de Varsóvia, uma aliança militar nos mesmos moldes da OTAN, mas composta apenas por países socialistas, como a União Soviética, Albânia, Bulgária, Hungria, Romênia e Tchecoslováquia. Se a origem da OTAN era conter o avanço dos soviéticos, o Pacto de Varsóvia foi criado com o pretexto de conter o crescimento da OTAN nas regiões próximas aos países soviéticos, tentando assim garantir algum tipo de segurança contra uma empreitada militar do Ocidente. A OTAN e o Pacto de Varsóvia eram agora os dois blocos de alianças militares que tinham como objetivo limitar a atuação um do outro. Eu ainda vou falar mais sobre o avanço da OTAN e até sobre ela hoje em dia. Mas segura um pouco aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre acordos, inimigos imaginários, Muro de Berlim e trairagem. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação.
E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Precisamos nos perguntar por que motivos a OTAN continua existindo depois de 1990. Durante a Guerra Fria, nos disseram que existia para nos proteger de tropas soviéticas. A missão da OTAN mudou. A missão não é mais proteger a Europa dos soviéticos, é controlar a energia do mundo. Eles controlam rotas marítimas e dutos de óleo e gás. São uma força interventora dos Estados Unidos. Fecha aspas. Essa frase foi dita recentemente por Noam Chomsky, um dos intelectuais americanos mais respeitados e lidos de todo o mundo. Se você conhece a sua obra, você sabe que a postura do Chomsky é completamente crítica em relação ao papel que os Estados Unidos exercem no mundo. Mesmo que talvez essa frase seja um pouco enviesada, uma vez que o autor é um ferrenho crítico do seu próprio país, esse questionamento é muito importante e foi feito várias vezes nos últimos dias, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. Por que a OTAN ainda existe? Não precisamos ter pressa para responder essa pergunta e, para compreendermos bem a atuação da OTAN, vamos analisar como ela se desenvolveu no decorrer da Guerra Fria. Conforme a Guerra Fria se mantinha como um conflito em que as grandes potências não se envolviam diretamente, militarmente falando, a OTAN passou a ser um bloco mais político, tá ligado? E com isso eu quero dizer que não era apenas uma cooperação militar que era incentivada, mas também a manutenção dos Estados de Direito dos países pertencentes à aliança. O que eu quero dizer com isso? Para fazer parte da OTAN, era necessário demonstrar um comprometimento com a sua democracia e a manutenção das instituições. E é claro que eu falo isso me referindo aos assuntos internos. Estamos cansados de ver países que se declaram os arautos da democracia, mas mantêm relações com ditaduras mundo afora. Mesmo tendo um rival à mesma altura, que era o Pacto de Varsóvia, durante a Guerra Fria, as tropas da OTAN não foram solicitadas nenhuma única vez. E uma coisa interessante a se falar nesse ponto é que a OTAN se propõe a ser uma saída mais barata em relação à guerra para os países membros. Todos nós sabemos que quando uma guerra começa, os gastos militares são altíssimos. E conforme a tecnologia avança, o custo para se travar um conflito também avança na mesma proporção. Com isso, a OTAN se vende como uma solução mais econômica, tá ligado? Uma vez que quando surgir algum conflito, cada país membro vai oferecer um contingente de soldados, armas e outros aparatos usados na guerra. Durante toda a Guerra Fria, a OTAN e os membros do Pacto de Varsóvia entraram em conflito apenas em guerras por procuração, nome dado a conflitos que países se utilizam de terceiros para lutarem de forma indireta. Mas a posição da OTAN foi usada para cutucar a fronteira da União Soviética.
Vocês se lembram da crise dos mísseis? Aquele momento da Guerra Fria, na década de 60, onde a União Soviética colocou mísseis nucleares em Cuba mirando para Washington, que quase resultou numa guerra nuclear? Então, pouca gente se lembra, mas os mísseis só foram colocados lá em Cuba porque um ano antes os Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia, e a Turquia era um país aliado da OTAN. Em 1989, a União Soviética começou uma das fases simbólicas do seu declínio, com a derrubada do Muro de Berlim. Com a morte lenta da potência soviética até 1991, começaram uma série de reuniões entre o então secretário-geral soviético Mikhail Gorbachev e o presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, no caso, o pai. Essas negociações envolviam o futuro da Alemanha, a sua militarização de forma completa e o próprio Pacto de Varsóvia. Mas enquanto a União Soviética se dissolvia, a OTAN começou a fazer as suas primeiras incursões militares. Durante a invasão do Iraque no Kuwait, que resultou inclusive na Guerra do Golfo, a OTAN usou pela primeira vez a sua força militar para impedir que Saddam Hussein dominasse o país vizinho, um dos maiores produtores de petróleo. A Guerra do Golfo foi o primeiro teste em que os exércitos da Aliança Ocidental foram usados. Ações militares famosas como a Anchor Guard em 1990 e a Ace Guard no ano seguinte fizeram com que a OTAN, a partir da vitória no Iraque, passasse a usar a sua força com mais frequência, agora que os soviéticos estavam praticamente fora de jogada. Fora dos campos de batalha, a União Soviética e a OTAN negociavam os últimos detalhes para o futuro da geopolítica global. Com o fim das negociações, ficou acordado que a Alemanha seria reunificada e o Pacto de Varsóvia seria desfeito. Era uma vitória maiúscula dos Estados Unidos e das forças ocidentais. O grande gigante vermelho, que por muitos anos amedrontou países e governos, tinha chegado ao seu fim. Mas essa vitória tinha um preço, ou melhor, os soviéticos impuseram uma condição à OTAN. Primeiro, a Alemanha Oriental não seria militarizada. E por que existia essa preocupação? A Alemanha Oriental foi uma das regiões que ficaram sob o domínio soviético. E conforme o declínio dos socialistas se tornava mais real, as condições de vida desse lado do muro também pioravam. A ideia dessa condicional era impedir uma espécie de revolta ou algo do tipo dos alemães orientais. E a segunda condição era de que os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia não deveriam ser integrados à OTAN. Mas adivinha? Essas condições não foram respeitadas. Na verdade, nem demorou muito para que esse acordo começasse a ser descumprido. Assim que a Alemanha Oriental foi reunificada, não demorou para que o armamento militar por parte do Ocidente fosse oferecido para eles. E é nesse ponto que a pergunta pode ser feita: por que a OTAN não deixou de existir? Se a União Soviética foi vencida, por que a aliança militar simplesmente não foi desfeita nos anos seguintes, tá ligado? Bom, para responder essa pergunta, eu fui atrás dos canais oficiais da própria OTAN. E eles mesmos dizem o seguinte sobre essa fase da aliança, abre aspas. Por que a OTAN resistia à prova do tempo? O fim da Guerra Fria representava as preces por progresso e paz, mas introduziu também um novo período de instabilidade. A OTAN regeu as mudanças de ambiente de segurança, recolocando-se e assumindo novas tarefas. Fecha aspas. De acordo com as palavras da própria OTAN, eles reconhecem que, a partir do fim da União Soviética, a razão de fazer parte dessa aliança precisou de uma ressignificação, pois o maior inimigo já não existia mais. Nos primeiros anos da década de 90, o pretexto para as ações militares foram as instabilidades causadas pelo fim da União Soviética. Por exemplo, em 1992, teve início a Guerra da Bósnia, que resultou na dissolução da Iugoslávia. Esse processo foi bastante conturbado e violento, então a ONU emitiu uma resolução permitindo que a OTAN atuasse militarmente na região para garantir a paz. Em 1994, as tropas da OTAN foram enviadas para a Bósnia e Herzegovina com o mesmo objetivo: instaurar uma estabilidade política por conta dos acontecimentos pós-queda soviética. Praticamente toda a década de 90 foi assim, e essas intervenções foram usadas para garantir a manutenção da OTAN, mesmo sem a ameaça vermelha.
Se formos sair um pouco do campo militar e olharmos mais para a política, percebemos que a segunda condição que a União Soviética impôs à OTAN também não foi cumprida. Como eu falei agora há pouco, a União Soviética fez um acordo com um presidente americano em que os países ex-membros do Pacto de Varsóvia não deveriam ser integrados à OTAN. E eu deixo vocês com a palavra do historiador Victor Wolfgang Amaral, abre aspas. Durante a administração Clinton, começaram as negociações com os antigos países do Pacto de Varsóvia para que estes entrassem na OTAN. Em 1999, entram na aliança a Hungria, Polônia e República Tcheca. Em seguida, George W. Bush dá prosseguimento a esta política de expansão e incorpora em 2004 a Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia, Romênia e Bulgária. Em 2009, já na administração Obama, adentram também a Croácia e a Albânia. Fecha aspas. Ou seja, se fôssemos resumir essas movimentações feitas ao longo dos anos, durante a Guerra Fria, a OTAN tinha 16 membros. Menos de 2 décadas depois, o número pulou para 28 membros, sendo que os 12 novos pertenciam anteriormente ao Pacto de Varsóvia. Se olharmos um mapa que mostra como era a OTAN antes do fim da União Soviética e como é a OTAN hoje em dia, é perceptível como o bloco ocidental tem avançado contra a fronteira da Rússia. Mas com essa informação, muitas pessoas se perguntam, né? Mas Vitão, esses países independentes não têm o direito de se aliar a quem eles quiserem? Então, essa é uma excelente pergunta. E se analisarmos essas integrações à OTAN mais recente fora do contexto, podemos dizer que sim, cada país poderia e deveria poder escolher qual bloco se aliar. Mas quando analisamos toda a história, desde a década de 80, 90, o início dos anos 2000 e hoje em dia, percebemos que sim, há uma movimentação da OTAN saindo do Ocidente e indo em direção ao Oriente. Esses convites constantes por parte da OTAN a países que antes integravam o bloco socialista levantaram uma série de críticas e questionamento a respeito da atuação da OTAN, como, por exemplo, no caso da Rússia e da Ucrânia. Ao longo dos anos 2000, a OTAN flertou com a ideia de integrar a Ucrânia na aliança, fazendo com que a Rússia reagisse com diversas ações de retaliação, como já falamos em outros episódios. Mas não tô falando que a Rússia é a bonzinha da história não, Tem gente que tem um pensamento muito maniqueísta. Ou você é a favor da Rússia ou você é contra. Não é bem isso não, tá, gente? Na verdade, os planos de Putin de imperialismo naquela região são muito conhecidos. Mas não tem como negar que a OTAN tá indo em direção ao Oriente, tá indo em direção à Rússia. Então, se por um lado a guerra na Ucrânia que tá acontecendo agora é a Rússia sendo imperialista com os países que estão em volta dela, por outro, essa guerra também pode ser interpretada como uma resposta à expansão da OTAN em direção à Rússia. Essas são as duas narrativas que estão em discussão hoje em dia. A Rússia alega que essa invasão à Ucrânia é uma resposta ao expansionismo da OTAN. E a OTAN diz que esses convites a esses países são uma resposta ao imperialismo russo. Para o governo russo, isso é uma violação do que foi acordado com o fim da União Soviética e um perigo para sua segurança. Já os ucranianos afirmam ter o direito de fazer isso porque é uma vontade do povo. Mas a OTAN não é criticada apenas por sua atuação mais recente nos conflitos entre Rússia e Ucrânia, tá? Quando aconteceram os ataques às Torres Gêmeas e em seguida iniciou-se a guerra ao terror, as tropas da OTAN foram usadas para invadir países como Iraque, Afeganistão e a Líbia. Parte desses ataques tiveram como objetivo derrubar ditaduras, perseguir terroristas e eliminar piratas que atuavam nos mares. Mas é inegável que parte dessas ações militares levaram uma onda de destruição e instabilidade política naquela região. Há quem diga que o Estado Islâmico só surgiu porque os governos da Síria e do Iraque foram depostos. E eu vou falar mais sobre a relação da OTAN na guerra ao terror no podcast exclusivo para os membros lá do Apoia-se, beleza? Se vocês quiserem ouvir mais sobre esse assunto, é só clicar no link na descrição ou acessar apoia.se/História em Meia Hora.
Mas enfim, gente, a minha intenção com esse episódio aqui, gente, não é apresentar a OTAN como o maior causador da guerra na Rússia, ou pintá-los como a grande polícia do mundo e os defensores da democracia ao redor do mundo, não. Mas na verdade, a minha ideia é mostrar que a aliança entre blocos militares não necessariamente precisa existir apenas para combater um inimigo em comum. Os interesses políticos e econômicos se alteram com o tempo, mas deixar isso claro para a população e para a comunidade internacional é vital para que os conflitos indesejados sejam travados, porque, infelizmente, quem sai perdendo nesse jogo de forças são os civis e aqueles países também que não têm força política para integrar um bloco dessa importância. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Gente, falar sobre esse tema é legal, mas ao mesmo tempo, é muito difícil, porque nós temos que lidar com interesses políticos variados e abordar todos eles foi um grande desafio. Então, se vocês puderem aí, se gostei do episódio, aprendi isso, aprendi aquilo, dá moralzinha aí pra mim, compartilha esse episódio, quebra esse galho, poste nos stories, pode ser? Marca lá, @História em Meia Hora, ou você pode postar no Twitter também, por que não? E aí você me marca, @H30podcast. Rapaziada, não se esqueça que a melhor forma de você apoiar o História em Meia Hora, de você fazer esse podcast continuar de pé, é indo lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se/História em Meia Hora, que aí você vai ter acesso a um monte de episódios, tem mais de 50 episódios exclusivos pra quem me apoia, sempre como um conteúdo complementar, o episódio, e aí quando você assina, você tem acesso a todos os que eu já lancei, e aí se você se manter assinando lá no Apoia-se, você vai ter acesso aos próximos que eu lançar também, tá bom, gente? E muita gente me pediu pra fazer um Pix, porque nem todo mundo consegue apoiar mensalmente, só consegue, dar moralzinha esse mês, sei lá, algo do tipo, então anota aí, o Pix do podcast pra ajudar também, é historiaemmeiahora@gmail.com, beleza? Não se esqueça que o Em Meia Hora, no Educação em Meia Hora, que é esse grande selo de podcast que eu tô fazendo, ele tem outros dois. É o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto. Então, se você gosta de geografia, vai lá que tá muito legal. E tem o Astronomia em Meia Hora também, que é lá com a Camila Esperança. Um beijo pra Tatá, inclusive. E ouve lá, dá essa moralzinha e vai vir mais. O que eu posso dizer pra vocês é que vai ter mais ainda. Esse ano, acho que tem mais 2. Pelo menos pelo meu planejamento, Quem sabe o que vai acontecer. Talvez venha mais, talvez venha menos. Mas pelo menos 2 eu acho que rola assim, tá bom? E é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!